ministro poderia, inclusive, ser enquadrado pelo Ministério Público para responder nesses termos. Mas, mais que isso, pela lei de impeachment, no seu artigo 39, como você bem citou, Serrão, está lá enquadrado que quebra de decoro e ato indigno da sua função são crimes de responsabilidade que podem resultar no impeachment. Ou seja, o ministro Moraes, ele gabarita o artigo 39 que trata da possibilidade de impeachment ministro. Ele gabarita, é bingo, de cabo a rabo, ele cumpre ali os requisitos para ser impeachmentado. O STF agora quer antecipar o julgamento de Bolsonaro. Tudo depois que Alexandre de Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos com a Lei Magnitsky. Eles chamam de chantagem, mas a verdade é que estão se sentindo acuados. Antes de assistir, não esquece. Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Supremo Tribunal Federal avalia antecipar o julgamento de Jair Bolsonaro no caso da suposta tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, que todo mundo em sã consciência sabe que não aconteceu. A medida ganhou força depois que o governo americano sancionou Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky. Os ministros do Supremo veem a pressão de Trump como uma espécie de chantagem e não pretendem ceder às demandas. O julgamento pode ser concluído até o final de agosto, antecipando previsão inicial de setembro. O prazo para a defesa de Bolsonaro apresentar as alegações finais vai até o dia 13 de agosto. 13 de agosto. O STF mudou a estratégia após as sanções e dispersão de apoiadores na Praça dos Três Poderes. O que a gente está vendo aí, então, meu caro Sepúlveda, o regime brasileiro ele vai duplicar, triplicar, multiplicar por 13 a aposta? É isso? Olha, eu queria fazer menção aqui ao que disse o senador Magno Malta. Já entro nesse tema, quero fazer menção o seguinte: um dos grandes problemas, ou o grande problema institucional, está realmente no Senado, que se recusou militantemente a dar uma solução para o problema, deixando que o Senado se pronunciasse e julgasse os casos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Agora, nós ouvirmos dizer o seguinte: quem acompanha aqui os programas, quem acompanha, por exemplo, o Dr. Marcílio nas redes sociais, vê a série de absurdos que nós estamos vivendo, legais, né, ou ilegais, nesse julgamento. E agora temos mais uma resposta maravilhosamente legal. Não, nós vamos antecipar o julgamento só para reagir a Magnitsky. Isso mostra que esse processo é um processo de chantagem, é um processo político, é um processo em que não há provas, há uma predeterminação de uma condenação e nós usamos isso como chantagem sobre as vítimas que nem sequer deviam estar sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é uma aberração. Agora, nesse momento, o julgamento está sendo conduzido por um violador dos direitos humanos, por um violador da soberania americana, por um violador dos direitos de empresas internacionais, por um violador de direitos fundamentais no Brasil. É essa pessoa que está dirigindo esse julgamento, que além do mais é vítima, é promotor, é advogado de defesa, né, como nós vimos outro dia, dizendo para o Mauro Cid, não precisa responder. Então, eu pergunto o seguinte: isso me faz lembrar uma cena do filme Lawrence da Arábia, quando um personagem cai num poço de areia no deserto e ele, cada vez que se mexe para tentar sair dali, ele se afunda mais. E me parece que é o que eles estão fazendo. Pois é, a areia está movediça
na região da Praça dos Três Poderes. Você está ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Senador Magno Malta, eu queria que você também desse um eco sobre essa possibilidade de o Supremo fazer esse julgamento antes do tempo previsto e antes de 7 de setembro, porque tem aí a previsão de grandes manifestações também no dia 7 de setembro. Será que Brasília também será um local impedido de haver manifestações nessa data, no mesmo dia em que o governo desse ano vai investir mais recursos na tradicional festa patriótica que o Exército faz no 7 de setembro? O senador desconectou. Vamos esperar a volta dele. Gilson, meu caro Gustavo Lopes, a gente está vendo aí a situação cada vez mais esquisita. Como descreveu muito bem o Sepúlveda, é areia movediça o tempo todo. Essa antecipação desse julgamento, antes das manifestações que vão se intensificar, mesmo com proibições, é um sinal de que sentiram o impacto de Magnitsky, né? Sem dúvida, Serrão, sem dúvida. E eu até depois quero ouvir o Marcília sobre isso, acho que ele vai poder falar muito melhor, porque do ponto de vista jurídico, me parece, né, eu não sou advogado, né, mas me parece, assim, muito estranho, para não usar outro adjetivo, essa forma como eles estão conduzindo esse julgamento. Aliás, todo esse julgamento, né, todo esse processo sequer deveria existir. Mas já que ele está colocado, pelo menos que ele seguisse um trâmite minimamente legal, minimamente tradicional. Não, eles estão inovando, a cada novo movimento eles fazem uma inovação. E é óbvio que isso completamente, mostra de um lado o desespero e mostra que eles têm pressa em achar que, bom, vamos logo resolver isso, porque o que eles querem a gente sabe, né? O roteiro já está escrito há muito tempo, só que eles não contavam, né, com esse novo personagem que entrou agora na trama, que é a Lei Magnitsky, que é o governo americano fazendo essas sanções. Inclusive hoje, um pouco antes de nós entrarmos no ar, o porta-voz do Departamento de Estado americano falou justamente isso, citando nominalmente numa coletiva de imprensa, citando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele abusou do poder, ele vem abusando do poder, ou seja, está escancarado para o mundo inteiro. Não se trata mais de uma guerra ideológica, se alguém acha que é isso, né? Porque algumas pessoas que criticam, né, a forma como a gente está defendendo, a ênfase com que a gente está defendendo, ou sobretudo esse trabalho heróico que o Eduardo tem feito, não, isso se trata de questão esquerda-direita, ideologia, não. Isso vai muito além disso. E se as pessoas ainda tinham alguma dúvida, do Departamento de Estado americano, na figura do seu porta-voz, deu uma coletiva de imprensa dizendo exatamente isso. O ministro Alexandre de Moraes está abusando do poder. Ou seja, o que mais precisa para as pessoas entenderem que não se trata de esquerda ou direita, se trata de um cara que simplesmente abusou do poder, abusou das suas prerrogativas, extrapolou todos os limites legais. E o STF, obviamente, que ainda, né, nesse momento que está ali apoiando, não sei até quando, repito, não sei até quando vai esse apoio, mas está ali embarcando nessa loucura. A gente está simplesmente rasgando o conceito de justiça. Não é só a questão jurídica, a justiça mesmo, esse conceito de justiça, que isso é tão importante para uma nação, para uma sociedade, de saber que, olha, existe justiça. Se algo der errado, eu posso recorrer, porque eu sei que a justiça será feita. Esse conceito, muito mais do que a questão jurídica, esse conceito até mesmo filosófico da justiça está sendo rasgado e jogado no chão no nosso país. André Marcílio, então vamos lá para a sua análise jurídica sobre essa possível antecipação desse julgamento de Jair Bolsonaro, que, né, é o resultado de julgamento mais manjado do mundo, né? A gente só está na dúvida de qual vai ser a efetiva punição que será aplicada ao Bolsonaro. Qual será o requinte de crueldade aplicada a essa punição, né? Ô Serrão, se você quiser que eu faça, de fato, uma análise jurídica sobre a antecipação desse julgamento, eu fico aqui em silêncio. E tá feito. Não tem nenhuma análise jurídica para ser. É verdade, né? É como Machado de Assis, né? Há coisas que melhor se dizem calando, né? A gente pode fazer aquele diálogo famoso de reticências também que o Machado de Assis promove, salvo, se não estou muito enganado, no Dom Casmurro, não é?
e que as reticências acabam dizendo, eu acho que aqui é isso, não tem análise jurídica a ser feita, é tudo político. Veja, é claro que quer-se com isso dar um recado de que, olha, a nossa corte, ela não sentiu nada. O STF ele está absolutamente absoluto, empoderado, soberano, né? Agora, se tivesse mesmo, não estaria antecipando, porque veja só do que se trata, né? Quando você, é a mesma coisa do gesto. Esse gesto de ontem do Moraes, que aliás está todo mundo falando e tal, mas o Moraes, vamos lembrar, que está dando um dedo do meio para a gente há 6 anos dentro desse país. Toda decisão dele é um dedo do meio. E não vou dizer onde, mas é um dedo do meio. Então, as decisões do ministro Moraes são o gesto mais obsceno que nós temos nessa nação há 6 anos. Esses são os grandes gestos obscenos que ele tem promovido aqui no Brasil. Lembrando que obsceno, né, a etimologia de obsceno é fora de cena. Né? Aquilo que é obsceno é aquilo que não está na cena. E é exatamente isso que tem acontecido. São decisões ilegais que estão fora da cena constitucional, fora da cena do direito, fora da cena da legalidade. É disso que se trata. E por isso que também a palavra obsceno tomou essa versão pornográfica, porque é um pouco isso, né? Aquilo que é fora de cena e aquilo que sai do que deveria estar à luz de todos, à vista de todos, acaba se tornando algo discutível moralmente. Agora, o ponto aqui é que politicamente, tanto o gesto de ontem quanto essa antecipação denunciam o que ele não queria. O ministro Moraes quis mostrar tranquilidade ontem no jogo do Corinthians e Palmeiras. Ele mostrou o quê? Intranquilidade ao dar aquele gesto. Essa antecipação do julgamento, ela gostaria de mostrar o quê? Uma tranquilidade, uma soberba, uma espécie de, nós não estamos preocupados com isso, mas quando eles antecipam, eles mostram que eles estão preocupados e mostram que exatamente esse julgamento do Bolsonaro é o ato político que eles estão fazendo. Porque, veja, eu não pego um réu, eu não pego a vida de um réu que pode ser condenado a 40 anos de prisão e brinco com ela. Eu não brinco com a vida de um réu dizendo, é isso que fizeram com a gente? Então vou antecipar o julgamento. Cara, se você brinca com um réu, você não é juiz. Você não é nada jurídico que está sendo posto aqui na mesa. Ninguém brinca com a vida de um réu dizendo, vou julgar aqui agora eu vou julgar antes, agora vai ver o que eu vou fazer com o seu caso. Isso não é um julgamento, isso não é justiça, isso não é jurídico. Então é disso que se trata. Eles estão antecipando, brincando com a vida do Bolsonaro, que é isso. Se ele vai ou não ser julgado dessa ou daquela forma, antes ou depois, brincando com a vida do Bolsonaro para mostrar força, acabam, no fim, mostrando fraqueza, assim como o Moraes, ao tentar mostrar tranquilidade, mostrou só obscenidade ontem. Cláudio Franco, dá uma exibida de novo naquela imagem de ontem no estádio do Corinthians, a imagem do ministro Alexandre de Moraes, porque eu queria que o André Marcília também analisasse essa imagem, porque no artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que trata do impeachment, aplicável aos ministros do Supremo. Está lá. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal no item 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Esse gesto não representaria uma quebra de decoro? Ou você fazer isso para a torcida do Corinthians pode porque você é corintiano? Bom, como eu sou palmeirense, eu tenho a vontade de dizer que pode, mas não pode, né? Não pode, não deve e não é correto fazer. Mesmo para o juiz, inclusive, que anulou o gol legítimo do Palmeiras, que não estava impedido. Mas, de qualquer maneira, esse gesto não apenas quebra o decoro, como não é digno de um juiz. De nenhum juiz, diga-se de passagem, não apenas de um ministro do Supremo, nenhum juiz. Se um juiz de primeira instância fizesse um negócio desse para alguém, é muito possível que fosse punido pelos mesmos que estão nessas cadeiras do Supremo. Incrivelmente. Então, é disso que se trata. Sim, é possível que
Olha só, um gesto obsceno em público, ele, em primeiro lugar, é um ilícito penal. Então, o ministro poderia, inclusive, ser enquadrado pelo Ministério Público para responder nesses termos. Mas, mais que isso, pela lei de impeachment, no seu artigo 39, como você bem citou, Serrão, está lá enquadrado que quebra de decoro e ato indigno da sua função são crimes de responsabilidade que podem resultar no impeachment. É mais uma das razões, vamos deixar bem claro, não é a única e nem a mais importante. Nesse mesmo artigo 39, há também a previsão de que ministro do STF que julga um caso sendo suspeito, ou seja, recaindo suspeição sobre ele, também comete crime de responsabilidade. E se o ministro Moraes não é suspeito para julgar esse caso do golpe, que a PGR diz que havia um plano para matá-lo, imagina se você suspeição, só para o público entender, na nossa legislação significa, por exemplo, você ter um inimigo, você julgar o seu inimigo, aí você não pode, você é suspeito. Você, por exemplo, tem interesse no resultado da causa, aí você não pode, porque você é um juiz suspeito. E é exatamente isso que se trata. Veja, se tinha um plano para matá-lo, como é que ele não tem suspeição? Pô, imagina só se você tem ou não interesse no resultado de um processo que julga pessoas que supostamente queriam te matar. Quer dizer, isso é um absurdo. É óbvio que há suspeição, uma completa, ou há suspeição porque queriam matá-lo, ou não há suspeição e não é verdade que queriam matá-lo. Não dá para ter as duas coisas. E isso é um caso de suspeição muito grave e que ele julgando o processo também é outra das razões do 39 da lei de impeachment que incidem em crime de responsabilidade que resultam na possibilidade de impeachmá-lo. Ou seja, o ministro Moraes, ele gabarita o artigo 39 que trata da possibilidade de impeachmar ministro. Ele gabarita, é bingo, de cabo a rabo ele cumpre ali os requisitos para ser impeachmentado. Pois é, mas o presidente do Senado não cumpre também a lei, né? Que a regra é muito clara. Essa lei do impedimento, ela é muito objetiva. Ela diz que tem que se obedecer ao regimento do Senado. O regimento do Senado diz que deu entrada no processo de impeachment na primeira sessão seguinte à entrada do processo do pedido de impeachment, isso tem que ser avaliado pelo plenário do Senado. Então, o presidente do Senado está prevaricando, não obedecendo à lei, que é crime de servidor público, né? Esse que é o detalhe que a gente tem que debater claramente, né, meu caro Sepúlveda? A lei não está sendo obedecida no Brasil, ou então é aquela lei, aos inimigos tudo, aos amigos, de repente, a lei que convém conforme a interpretação. Parece que a regra é mais ou menos essa, né? É um manicômio judiciário, né? Aquele dito antigo, aos amigos a lei também já não vale, né? Porque já não tem lei nenhuma, mas eu acho realmente, eu não sei porque é que, por exemplo, não se fazem discursos fortes na frente do Alcolumbre, acusando de prevaricar, mas fazer muita pressão, não é um discurso, nem dois, nem três, é pegar todas as sessões e não deixá-la em paz. Para isso é que existe. Mas não, tudo tem que ser feito em acertinhos de bastidores, que nunca levam a nada. Ele outro dia deu uma entrevista em que ele disse o seguinte: sou contra impeachment de ministro. Ele, enquanto senador, privadamente, pode ser contra o impeachment de ministros. Muito bem. Mas ele, enquanto presidente do Senado, não pode impedir que o impeachment seja avaliado, uma vez que ele está na Constituição, previsto na Constituição. Ele está usurpando um dispositivo constitucional impedindo que os seus pares avaliem isso. Ele não pode tornar o Senado a expressão da sua vontade pessoal. Ele é presidente do Senado. Ele não é dono do Senado. São duas coisas completamente diferentes. Então, o que ele está fazendo, como já fez o Pacheco, é um crime contra eu agora vou dizer, eles estão praticando crime contra a soberania. Eles estão praticando esse crime. Porque eles não estão deixando que a Constituição seja cumprida. E se não estão deixando isso,
eles estão impedindo que os mecanismos legais do Brasil sejam acionados. Portanto, eles estão trabalhando contra o país e atingindo a soberania do país. Isso é triste. Gustavo Lopes, isso é o ponto mais grave dessa história toda, porque a gente tem um Senado que tem um dever a cumprir, é o representante do povo que deveria estar cuidando do equilíbrio institucional e não está fazendo absolutamente nada. E Sepúlveda bateu no ponto, né? A pressão, a oposição tem que ter um tipo de pressão ali, talvez mais descarado, mais explícito, né? Porque, afinal, a gente pode contar ali pelo menos uns 24, 25 senadores, talvez, que sejam concretamente de oposição a esse governo que está aí, né? Então, eles deveriam ter um modelo de pressão maior. Eu não sei por que isso não acontece, ou se ali fica todo mundo muito preocupado com o tal decoro e deixa a questão indecorosa de não cumprir a lei acontecer, né? Pois é, Sérgio, a pressão tem que ser contínua e, né, e cada vez mais forte, né? Porque a gente está vendo que as coisas estão se agravando, né? A gente está numa escalada da crise institucional, política, moral do país, e está no Senado a solução, né? A solução mais rápida, né? O atalho para essa crise está no Senado. Então, assim, ainda que a gente tenha 20 senadores só ali com os quais a gente possa contar, esses 20 podem fazer muita coisa, podem fazer muito barulho, e acho até que tem feito. A questão é que o Davi Alcolumbre simplesmente sentou em cima, né, do regimento, e aí vocês imaginem a dificuldade de tirar o regimento ali de baixo. E aí ele não pauta a leitura, né, dos pedidos de impeachment, né, porque aí tem toda a instalação de uma comissão especial, daí depois tem que passar pela CCJ, e aí depois vai para o plenário, enfim, tem todo esse rito, mas ele tem que pelo menos dar andamento a isso. Eu suponho que quando as pressões externas, sobretudo, começarem a ficar cada vez mais fortes, algumas coisas vão se movimentar. E o senador Magno Malta lembrou muito bem, quando ele fala da ingratidão do Davi Alcolumbre, né? Inclusive, eu estava na Casa Civil à época, no início do governo Bolsonaro, e foi dali que partiu, né, a estratégia para eleger o Davi Alcolumbre, que era um senador inexpressivo, presidente do Senado, porque do outro lado estava o Renan Calheiros. Então, assim, para ver como era difícil a nossa escolha ali. Então, a gente achou que o Davi Alcolumbre seria diante das escolhas possíveis, seria a melhor escolha. Mas, de fato, ele acabou se abraçando ao sistema, aquele sistema que a gente buscava combater. Hoje ele é mais uma peça, faz parte desse sistema. Eu acredito que ele ainda tem tempo, né, de corrigir, de fazer uma correção de rumo e fazer o papel que o Senado está ali para fazer. Então, assim, o Marcelo elencou aí vários elementos que já podem ensejar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que são inúmeros, são absurdos. Ele deixou de ser ministro há muito tempo, ele é um personagem, ele é um ator político, então ele não pode mais fazer parte da Suprema Corte do país. De novo, a gente viu lá as autoridades americanas falando isso claramente. Não se trata, para as pessoas entenderem, não se trata de um jogo esquerda-direita, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto do Lula, não é disso que se trata. A gente tem hoje um ser exótico, né, para usar uma palavra que o Flávio Dino usou esses dias, é um ser exótico na corte. Temos vários, né, mas tem um que se sobressai, e esse cara precisa ser parado, ou então o país vai ter que parar. O país está em ritmo de dar uma parada feia, isso que é assustador. Agora, o Tribunal de Contas da União livrou Eduardo Bolsonaro de investigação sobre gastos públicos em viagens aos Estados Unidos. O pedido foi feito pelo Guilherme Boulos, alegando uso indevido de recursos contra a soberania nacional. O ministro Benjamin Zimmer considerou gastos de baixa materialidade de R$ 8.180,19. O TCU disse que a análise sobre culpabilidade violaria o devido processo e separação dos poderes. A decisão saiu no mesmo dia em que os Estados Unidos aplicaram a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. O Eduardo celebrou a sanção a Moraes e pediu anistia ampla, geral e restrita do 8 de janeiro. André Marcílio, essa decisão burocrática do Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, deu uma pá de cal aí na manobra do Guilherme Boulos para tentar arrebentar com Bolsonaro. Eles que estão numa campanha para detonar o Eduardo de qualquer jeito, né? Querem que ele seja punido até que ele perca o cargo que ele tem de
ele não é agente, ele é escrivão da Polícia Federal. Eles querem arrebentar com o Eduardo até na carreira dele. Impressionante isso. O Boulos, ele não consegue fazer nada direito, né? É impressionante como ele ocupa, não sei se essa é uma boa palavra para se referir a ele, mas ele ocupa muito mal todos os espaços, né? Talvez as casas ele ocupe bem, mas os espaços, né, são muito mal ocupados por ele. Esse pedido que ele fez é uma burrice atroz pelo seguinte, não faz sentido, né? Então imagina só, que ele está pedindo, né, que o Bolsonaro, o Eduardo, seja punido na carreira dele de escrivão pelo que ele está fazendo lá fora como parlamentar. Então, olha só, então amanhã, por exemplo, vamos supor, Deus o livre, mas vamos supor que eu vire presidente da República. E aí eu tomo um ato como presidente da República e a OAB quer me punir. Ah, não, mas você é advogado. Não, mas eu sou presidente da República. Ah, mas um dia você foi advogado, você ainda tem a OAB. Quer dizer, é de uma falta de noção total, porque, óbvio, ele só pode ser punido em relação à carreira dele de escrivão pelos atos dele como escrivão, não é? A mesma coisa se, por exemplo, um policial, vamos lá, um policial federal, ele vai se candidata a parlamentar. Bom, e aí ele tem que seguir o quê? Os trâmites e códigos referentes à carreira dele como policial militar ou como parlamentar? Pô, é óbvio. A pessoa não faz sentido nenhum, né? Senão o cara tem que entrar, então, fardado dentro do parlamento e ficar fazendo batida policial dentro do... Quer dizer, são duas carreiras completamente diferentes e você pode punir ou investigar ou fiscalizar a carreira da pessoa, a carreira que ele está cumprindo. Ele não foi lá fora como escrivão. Quer dizer, é de uma completa insanidade pensar que ele foi lá fora como escrivão e pode então ser punido nesse âmbito. O Boulos, eu acho que esse é o grande ponto. E não é a primeira vez, hein? Não é a primeira vez que isso é feito. Já foi tentado, inclusive contra ele, salvo engano, mas essa ânsia, né, por punir o outro, esse desejo incrível de querer ver o outro punido, mesmo em coisas que são totalmente inconsequentes e até mesmo irresponsáveis, porque isso, por mais que não dê em nada, vai gerando uma jurisprudência de que sempre o parlamentar pode ser investigado por alguma coisa, vai criando mecanismos ou caminhos paralelos para você impedir um parlamentar de exercer a sua função. Isso, infelizmente, a esquerda tem feito. O Boulos é um, o Lindeberg é outro, a bancada do PSOL é outra, tem uma bancada feminina do PSOL que também toda hora fica ajuizando tudo que é coisa, leva para o STF, fica denunciando os amiguinhos, os colegas, e com isso a gente vai criminalizando a atividade política, criminalizando a atividade parlamentar, e esses parlamentares que ficam ajuizando esse monte de tralha contra os outros, eles depois vão contar que eles fizeram muita coisa. O que você fez? Eu passei toda a minha legislatura denunciando o meu colega. Bom, então você não fez nada. Pois é, e nesse caso do Eduardo Bolsonaro, Marcília, é bom a gente lembrar que a direção da Polícia Federal chegou a abrir até um PAD, Procedimento Administrativo Disciplinar, contra o Eduardo. Aquilo que você falou ainda agora, caramba, o cara é deputado, ele não está exercendo a função de escrivão da Polícia Federal para ter um PAD, né, para cima dele, né? Aí a coisa está ficando pesada demais, hein? Haja Magnitsky, como diz o outro, né? Exatamente, haja Magnitsky, é isso, quer dizer, a gente, mas isso é ânsia de punir, né? Uma ânsia, aliás, se a esquerda tivesse essa ânsia punitivista em relação a eles mesmos, né? Talvez a gente não tivesse nessa situação que a gente está aqui, né? Infelizmente, é muito difícil punir a esquerda e quando há a possibilidade de puni-los, pô, eles conseguem reverter, descondenarem-se, não é isso? Então, infelizmente, é muito difícil. É muito fácil você ter uma ânsia punitivista quando você tem dentro do judiciário as instâncias praticamente todas a serviço ideológico do que você faz.
Veja, por exemplo, dentro do âmbito da justiça eleitoral, quantas pessoas hoje de esquerda estão sendo punidas ou julgadas ou fiscalizadas por fake news, disseminação de não sei o quê, e etc, 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 aqueles conceitos que não são nada na prática jurídica. Quantas pessoas de esquerda e quantas de direita? Basta ver, fazer a conta e perceber como a nossa justiça está ideologizada. Então é muito fácil ficar punindo ou pedindo punição para o outro quando você se sente blindado pela sua ideologia.